Vamos fechar essa noite com chave de ouro. O dinheiro é seu Deus, a ideologia neoliberal e a crítica do Eles Vivem. Filme parece que é do John Carpenter, que é o criador de Halloween, se eu não me engano. Porra, que filme bom, cara. Eu vi essa primeira vez esse filme quando eu tava na faculdade de cinema. Aí faz uma década mais ou menos que eu vi esse filme. Lembro que eu mostrei esse filme pra Thaís. A gente tava namorando fazia pouco tempo. E agora fui rever de novo, assim e tal. E é sempre uma surpresa isso, né? Porque a gente fica com a sensação de que, pô, pode ser ruim, pode ser bom, sei lá, tem coisas que melhoram com o tempo, tem coisas que pioram, às vezes a gente romantiza na nossa lembrança, tem todas essas coisas. E, porra, eu achei um baita de um filme. Mas achei melhor, sei lá, até do que eu achava. Assim. Porra, eu achei muito bom, cinematograficamente bom, saca? Uma direção segura, consciente. Até as falhas do filme são boas, sei lá. Bom, vou falar do Eles Vivem porque vocês pediram demais, tá? Inclusive estou com meus óculos para ser mais elegante. Sim, o ideal seria óculos escuros, mas aí também não vê minha cara, meus olhos, eu acho que ia ficar meio chato. Eu também não vou ficar com esse óculos o tempo todo, não. Mas o Eles Vivem é um filme que o pessoal aqui me pede muito, assim, que eu comente, que fale, porque é do tipo, caramba, o quadrinho Sarjeta vê conteúdo político em tudo, então ele vai vendo Eles Vivem. Só que aí. Mas é aquela parada, né? Não é que o cara vê conteúdo política em tudo. É porque a política permeia tudo na nossa sociedade, tá? Tudo, tudo. O jeito que você se alimenta tem política nisso. A forma com a qual você se relaciona com seu alimento tem política envolvida nisso, tá? Para deixar bem claro isso para vocês. O, o chiclete que você masca tem ideologia nele, tem política nele, tá? Opa! Sacanagem. É sacanagem, porque isso é muito óbvio. Eles vivem, é explícito no discurso político dele. A gente tem desde o começo algo assim muito óbvio, né? Porque é um filme, ele sai em 1988, dirigido pelo John Carpenter, que está situado em todo o debate ali da era Reagan. Ou seja, esse Ronald avanço das Reagan. corporações. Ronald Reagan, o responsável por não implementar, né, velho? Ele que dá início à política de encarceramento em massa nos Estados Unidos. É ele, O tá? enfraquecimento dos sindicatos, o aumento da desigualdade social, um certo. Neoliberalismo é dessa época. O Reagan de um lado e a Margaret Thatcher do outro, com o neoliberalismo, tipo assim, forte mesmo. E é justamente nessa época que começa o encarceramento em massa nos Estados Unidos, o Pinochet. E o Pinochet no Chile. Mas pra falar a verdade, o Chile é o laboratório do neoliberalismo no mundo, né? Distopismo das perspectivas de transformação ou mesmo de ascensão social na sociedade dos Estados Unidos. Então eles vivem é um reflexo imediato disso. Eu só acelerei um pouquinho porque ele fala um pouco lento. Isso meu TDAH ataca muito, porque eu quero que ele fala, tá ligado? O divertido é que ele é baseado num conto e, por sua vez, numa história em quadrinhos de um cara chamado Rei Nelson. Eu li o quadrinho, inclusive. O nome do quadrinho é Nada. Tem na internet, fácil de ler. E eu fiquei surpreso porque ele tem algumas diferenças. Aliás, ele tem muitas diferenças. Eu não li o conto. Mas o quadrinho ele tem muitas diferenças com o filme. Porque no quadrinho não tem esse componente de classe. O que acontece é que o protagonista ele começa a ver os alienígenas. Também não tem o lance do óculos escuro. Tem a ver mais com hipnose e tal. Ele saiu daquela hipnose que fazia todo mundo ver os alienígenas como pessoas normais. Só que o primeiro alienígena que ele vê, por exemplo. Ah, eu sei. Inclusive, é esse filme que ele tá usando como exemplo que os Lavord Zizek vai fazer todo um mini doc explicando o que é É um ideologia. mendigo. Então, assim, os alienígenas eles estão em todas as esferas da sociedade e tal. E o quadrinho ele até tem um aspecto talvez mais sombrio, porque fica na ambiguidade se esse cara tá vendo mesmo a conspiração alienígena ou ele é um psicopata. Porque, inclusive, tem uma cena que dá a entender que ele mata crianças, assim, que ele, na verdade, tá vendo com crianças alienígenas. Porém, ao que tudo indica, aí vem o ponto em que converge com o filme, é que o final ali você tem a destruição de uma antena que hipnotiza as pessoas, e aí tem uma cena que é uma cena cômica, tô começando pelo fim. Excelente análise. Tem no quadrinho aquela cena cômica, que é a última cena do filme, que é quando tem uma mulher transando com um cara e ela olha e se assusta que é um alienígena. Isso também tem no quadrinho. Você está assistindo a um corte de uma live exclusiva para os apoiadores e membros do Quadrinhos na Sarjeta. Então, caso você queira debater comigo filmes que ninguém mais dá bola, se torne um apoiador, pô. Além disso, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, que ajuda bastante. Dito isso, vamos falar do filme mesmo, então, né? Eles Vivem é protagonizado pelo Rod Piper. Autores de ficção comunista eu não conheço nenhum. Tá? O único autor de ficção
Aí a distopia é aquele que eu comentei quando a gente tava reagindo no vídeo anterior, que era o Tarkov. Se Que é não me um engano é ele mesmo. lutador. Então, aquela cena que tem de briga Que ele vai criar os Solares. famosa, que já virou meme no filme, que é uma cena imensa, que o quê? 10 minutos, aquilo, sei lá. Aquela cena de luta, que já se tornou um clássico, tem muito a ver de querer usar as habilidades do cara. Ou seja, o cara é um lutador de luta livre, então, pô, vamos Ah, aproveitar esse tá. negócio. O ator ele faz wrestling. Que é aquelas lutas encenadas e tal. Também os caras levam um bocado de pancada. Essa parada Mas maneira. o próprio Zizek, na análise que já fez do filme, né, ele mostra o quanto Falei que a análise desse vídeo era feita pelo ele, Zizek. no fundo, é a luta pela ideologia. Mas Cara, WWE é estranho de se ver quando você não entende a premissa da parada. Quando você entende a premissa de WWE, é do caralho. Eu tô falando sério, porque eu assistia. bem, É uma novela, cara. Aquilo é uma novela, aquilo tudo é encenado. Tá ligado? Aquilo ali é tipo uma novela de luta, tá ligado? É isso. Tem roteiro, é maneiro, velho. aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be painful, can shatter many of your illusions. do que tá em jogo, né? Pra quem não viu, tem gente aqui que não viu o filme. Zizek, ele é um filósofo, se eu não me engano, ele é filósofo. Deixa eu conferir aqui, peraí. Como é que alguém não viu esse filme, pô? Eles vivem sobre um cara chamado Zé Ninguém, John Nada, que é um cara que tá desempregado. Zizek é um filósofo esloveno nascido na antiga Iugoslávia. Ele é professor do Instituto de Sociologia e Filosofia da Universidade de Lud, não sei pronunciar essa porra, diretor de. Não sei, ele trabalha na Universidade de Londres, esse cara. Ele é filósofo. Ele chega na cidade, não consegue emprego de cara, nas agências de emprego não conseguem alocar em ele em absolutamente nenhum lugar, daí ele consegue um bico. Eu acho bastante interessante que ele, para conseguir esse bico numa obra, ele só consegue. Deixa eu mostrar, deixa eu só mostrar pro camarada aqui quem que é o Zizek. É esse cara aqui, ó. É esse maluco aqui. Esse cara. Tá? E aí, se eu fechar aqui pra você ver, olha lá. Lavor Zizek é um filósofo esloveno, ele usa muito de psicanálise para construir a parada dele e tudo mais. Ele usa muita psicanálise. Sendo sindicalizado, porque ali eles só aceitam trabalhadores sindicalizados, mas dá pra dar um jeitinho, porque daí ganha menos. Então já começa também falando dessa precarização do mundo do trabalho. E por sua vez, ele vai morar. Valeu, mano. Muito obrigado pela presença, tá? Brigadaço mesmo, Rons. Num descampado ali, onde uma série de famílias com crianças, ou seja, numa favela ali, em péssimas condições e tal, onde ele vai conseguir passar a noite e que do outro lado da rua tem uma igreja, né? Inclusive tem a figura ali de um padre negro, né? Que tem todo um discurso apocalíptico. Até me chamou a atenção o fato de que a igreja é uma igreja africana. Tudo no filme já começa a respirar desde o começo um discurso de que, olha, existe muita injustiça, existe muita pobreza, violência, e isso tem uma explicação de ordem econômica, política. Gente, vamos lá. Eu só queria deixar um comentário bem eu vou deixar uma linha de raciocínio bem específica com vocês aqui agora. Taxas de criminalidade estão intrinsecamente ligadas com questões econômicas. Intrinsecamente ligadas. Um exemplo simples: taxas de criminalidade, taxas de overdose, taxas de internação por drogas são altas em países aonde as drogas são criminalizadas. Inclusive, a taxa de consumo nesses países é mais alta do que em países onde a droga é legalizada. O ato de você tornar algo crime ou não interfere diretamente em como a sociedade interage com aquilo. Tá? Se você pegar os dados do Uruguai sobre a questão da legalização da maconha, por exemplo, você vai ver que quando se legaliza, você tem um consumo. O consumo realmente, gente, ele vai aumentar no primeiro momento. Mas sabe por que ele aumenta no primeiro momento? Porque as pessoas que queriam experimentar e não experimentavam porque a droga era ilegal, vão fazer isso. E depois de um tempo vai cair. Vai cair. Você tem essa ascensão, depois você tem essa queda. Isso foi em todos os países aonde se legalizaram as drogas. Se legalizou não as drogas como geral, mas a maconha, por exemplo. A forma com a qual uma sociedade reproduz a sua vida, a forma com a qual o Estado se organiza, vai determinar a taxa de criminalidade. A taxa de criminalidade está intrinsecamente ligada com questões econômicas, com questões políticas, tá? E tal. O que eu acho interessante, tem gente que aponta isso como uma falha do filme, é que
Pra história andar pra além disso, entra o fato de que o John Nada, ele começa a se mostrar curioso com o que tá acontecendo. Porque até então, a gente tinha visto esse personagem como um cara que não quer se envolver, tá ligado? Ele tá tentando só conseguir emprego, pagar, não é nem as contas, né? Porque não tem mais conta, ele só quer poder comer, poder ter um teto. Ele acredita na América, ele fala isso no início do filme. Mas é interessante como muito rápido ele vira chave, assim. Ele me parece aquele fã que muito rápido vira hater, sabe? Assim, tipo, ele acredita tanto na América que quando a América se mostra traiçoeira, ele fala: agora eu odeio a América! Eu quero que a América se exploda. E aí ele começa a ficar curioso com uma movimentação que tá rolando ali do lado da rua, na igreja. Aí tem. Quer ver a taxa de criminalidade cair, dar moradia e pleno emprego para você ver. Isso é verdade. Todos os países que têm taxa de desemprego zero ou próxima de zero tem a taxa de criminalidade muito baixa. Curiosamente, todos os países que têm isso são países socialistas. Aquele negócio que isso aconteceu nos anos 80, galera, que as emissoras eram invadidas por hackers e os caras começavam a transmitir uma série de informações. Ali aparece isso, aparece um cara que invade a programação da TV e fala: vocês estão sendo manipulados e tal. E quando ele fala isso, ou interfere no sinal, as pessoas têm dor de cabeça. Isso acontecia, tá? Tem relatos nos anos 80 de gente que conseguia intervir no sinal da TV e havia muito medo com isso. Mas até onde eu sei, tudo isso que aconteceu foram trolls, assim, botando imagens um tanto bizarras. Tem histórias bem legais sobre isso. Só que aí, como ele vê que o padre que é cego tá repetindo a fala que tá dando na TV, meio que como se fosse algo que ele próprio já tinha escrito, ele disse: ok, o padre é o roteirista do cara que tá invadindo a TV, será que estão fazendo essas coisas ali? Guys, comecei a ver um desenho das Tartarugas Ninja de 2003. Tem um episódio que é uma crítica à limpeza étnica de mendigos. Tipo, no episódio, uma empresa privada começa a sequestrar os mendigos e colocar eles para trabalhar de maneira forçada. Sabe quem que já fez isso na vida real? O governo da Inglaterra. Procura a história sobre as casas de trabalho forçado na Inglaterra lá atrás. Lá quando o capitalismo está engatinhando ainda, lá perto da lei de cercamento de terras. Pega nessa época. Nessa época, surgem as casas de trabalho forçado, que era exatamente isso. Tá? Era exatamente isso. Isso é contado no livro Cárcere e Fábrica, do Dario Melose e do Máximo Pavarini. Recomendo muito a leitura, muito bom. Pela igreja, e é o que de fato está acontecendo. Aí ele vai lá, aí ele acaba esbarrando nos óculos escuros, nos famosos óculos escuros, aí aparece a polícia, tem toda uma correria, aí vem uma cena que é longa, é tensa, e demarca ainda mais essa violência do Estado, essa violência por motivos econômicos, que é do trator vindo na favela, destruindo as casas de todo mundo. O filme não tem cenas muito pesadas, mas tu entende, ele tem criança no meio, então tem toda uma agressão contra pessoas num completo estado de vulnerabilidade, e aqui no Brasil, pô, a gente tem uma série de imagens disso, né? Vocês lembram de um caso que repercutiu na mídia, que foi que o homem do trator lá, o operador do trator, tinha por ordem ir contra uma casa. E as pessoas que moravam naquela... Tipo, o Leonardo chega e fala: ser a melhor empresa não significa ser boazinha, significa ser lucrativa. Dentro da lógica do capital, é isso aí mesmo. casa estavam chorando, dizendo que aquilo era a única moradia deles. E o homem... Nossa, eu falo isso, eu me arrepio, essa história eu acho linda. Vocês lembram? Isso aconteceu no Brasil, isso teve uma repercussão imensa, isso nos anos 90, anos 2000. O operador ali do trator, o motorista, ele não teve coragem de ir contra a casa. E ele começava a chorar. Isso foi filmado, assim, pelas câmeras. Ele começava a chorar e ele falava: eu sou pobre também, eu não consigo destruir a casa dessas pessoas. E aí, Pera rapidinho. eu morava naquela casa. O homem do trator lá, o operador do trator, tinha por ordem ir contra uma casa. E as pessoas que moravam naquela casa estavam chorando, dizendo que aquilo era a única moradia deles. E o homem... Nossa, eu falo isso, eu me arrepio, essa história eu acho linda. Vocês lembram? Isso aconteceu no Brasil, isso teve uma repercussão imensa, isso nos anos 90, anos 2000. O operador ali do trator, o motorista, ele não teve coragem de ir contra a casa. E ele começava a chorar. Isso foi filmado, assim, pelas câmeras. Ele começava a chorar e ele falava: eu sou pobre também, eu não consigo. Nossa, velho. Isso mexe muito comigo, velho. Essa parada desse negócio de derrubar a casa. Mano, isso mexe muito comigo, velho. Não porque isso já aconteceu comigo, tá ligado? Mas é porque, tipo assim, é ser muito desumano se tirar a casa de alguém, cara. É ser muito desumano, velho. Consigo destruir a casa dessas pessoas. E aí veio um oficial de justiça e falou: olha, se você não fizer isso, você vai ser preso. E aí ele, né, ligou de novo o motor, e quando foi tentar de novo, voltou a chorar e não conseguia. Não conseguiu, o cara travou o olho, não conseguia. Ele falou: não, eu não consigo, essas pessoas são iguais a mim. Eu não consigo fazer isso, eu não tô conseguindo. E aí, quanto mais ameaçado ele... Caralho, velho. era, mais ele chorava e mais ele travava. E o fato do cara ter recusado ter feito isso salvou, pelo menos naquele dia, eu não sei depois como é que a coisa desenrolou, mas se eu não me engano, naquele dia salvou aquela família, porque daí chegou... Mano, esse sistema tem que acabar, velho.
Esse sistema tem que acabar, entendeu? Tem que acabar essa merda. Uma nova decisão, aquelas coisas de tramitação, de ofício, que circula, blá, 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 e aí ele não precisava mais derrubar aquela casa. Então, a hesitação dele salvou, pelo menos, não sei se para sempre, mas pelo menos momentaneamente, aquela família. De ter, pelo menos, uma casa, um teto, né? A demolição foi suspensa por isso. E eu acho que depois não rolou. E, pelo que eu sei, acho que depois não rolou, pelo menos não, assim, no dia seguinte e tal. Acho que depois levou um tempo. Aquela cena ali no Eles Vivem me lembra muito isso. Me lembra muito isso. Claro, ali ninguém hesita. Mas me vem esse evento que me marcou. Eu lembro quando eu vi isso pela televisão, eu fiquei muito, muito tocado. E aí vem o segundo bloco do filme a partir disso. Que, aliás, esse é interessante, né? O Eles Vivem, ele tem 3 blocos bem claros. O primeiro bloco é esse. A gente acompanha o John Nada, nessa América sem emprego, pobre, tem algo estranho rolando, mas a gente não sabe o que é, e aí tem a violência da polícia, tem a desigualdade econômica, pá. Aí vem a segunda parte, que daí entra a ficção científica, né? Ele consegue pegar um óculos escuro, ele adentra lá a igreja, depois que teve todo o arranca-rabo, pega um óculos escuros, e aí... Muito obrigado, camarada. Muito obrigado pela doação também, tá? Tamo junto demais. Brigadaço. E vem aquela sacada genial do filme, que é de que a partir dos óculos escuros, a realidade se mostra. Vou até fazer o contrário agora, aí tiro o óculos pra falar disso. E a realidade, aí, eu acho muito bom isso, a realidade é um típico sci-fi dos anos 50, sacou? É em preto e branco. Isso já é uma sacada interessante, né? A realidade é em preto e branco. A realidade não é colorida, né? A ilusão tá no mundo colorido, o mundo verdadeiro aparece em preto e branco. Claro que depois, no final, quando eles destroem... Mano, olha isso. A revista Stay Asleep, Obey, continue a dormir, obedeça. Continue sonolento no caso, tá Os ligado? sinais, a gente vê os alienígenas também de forma colorida e tal, mas assim, nesse primeiro momento, o nosso choque de realidade é em preto e branco, que remete muito a essa semiótica do quanto que o preto e branco é associado a uma espécie de caráter documental, né? Assim, parece que quando a gente vê imagens em preto e branco, elas têm um peso de registro, porque por anos foram feitos fotos e filmes em preto e branco, então a gente olha preto e branco, parece uma coisa velha, enfim, o filme sabe brincar com isso. E aí vem aquela coisa que ficou mais emblemática no filme, que é o fato de que todas as publicidades, o dinheiro, enfim, tudo, quando você põe o óculos, ela se mostra pelo literal, pelo óbvio. Olha lá. Come to Caribbean. E aí o anúncio de viagem na praia é casem se reproduzam. Mano. Isso é brilhante. John Carpenter. Cara, isso é brilhante demais, Por tudo velho. que é lugar, existe obey, né? Ou seja, obedeça. Inclusive, acho engraçado que tem um momento que ele começa a escutar isso sendo dito, sendo que o óculos, a princípio, só altera a visão dele, mas a gente... Cara, essa parada do obedeça é muito interessante, porque que nem, por exemplo, a organização que vocês veem nas fábricas hoje, ela é baseada na prisão. Não sei se vocês sabem disso, ela é baseada na cadeia, tá? A organização que vocês veem nas fábricas hoje é baseada na cadeia. Você tem dentro das escolas eclesiásticas, das escolas da igreja, você tinha aquela organização do professor na frente, os alunos sentados em fileiras, aquele aluno que não obedecesse ordens era punido. Essa lógica, ela é levada para a prisão. E depois que você vê que dá certo na prisão a questão da docilidade, de tornar o trabalhador mais dócil e propenso a obedecer ordens, isso é levado para a cadeia na Inglaterra e isso é levado para as casas de trabalho forçado. As casas de trabalho forçado na Inglaterra, elas foram criadas para que os trabalhadores aprendessem a obedecer ordens sem questionar, tá? Depois que isso dá certo, isso é replicado para todas as instâncias da sociedade. Escola é idêntica a uma cadeia. Todas as escolas do Brasil são idênticas à cadeia. É pavilhão, gente. É bloco. Sabe o que é dividido em bloco? Cadeia. Você pega em grandes empresas, é dividido em bloco. O que é dividido em bloco? Cadeia. Começa a escutar. Tem grades na parada. Tá ligado? Obey. O livro que eu já falei, Cárcere e Fábrica, mostra isso. Tem outro também, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, mostra isso, tá ligado? Muro Alto, você entendeu? Tem muita, tipo assim, quando eles chegam no ápice da estrutura de dominação na cadeia, eles replicam ela em todas as esferas sociais. Todos os prédios públicos, eles são feitos em pavilhão, gente. E tem um momento que eu acho maravilhoso, que é o dinheiro, né? Que o dinheiro tá escrito, esse é seu Deus. Cara, aqui, assim, ó, se você tinha alguma dúvida que é um filme anticapitalista, aqui fodeu. Aqui já era. Tipo, quando você vê o dinheiro escrito, esse é seu Deus, cara, acabou. Cara, olha pra você ver que é interessante. Olha pra você ver o poder que o dinheiro tem.
Quando você vai no mercado e compra uma coisa, você está comprando um produto. Por trás daquele produto tem trabalho humano. Você está comprando tempo de vida de outra pessoa. Já parou para pensar nisso? Que quando você compra um produto, você está comprando tempo de vida de outra pessoa, de outras pessoas. Não só da pessoa que, não só da pessoa que produziu aquilo ali, não, da pessoa que está te atendendo. Tá? Boa, assim. Ah, tudo bem. Pode também ser um filme por uma perspectiva conservadora, dizendo que é preciso se voltar aos valores religiosos, vamos dizer assim, mas amarrando tudo, tu vê que não tem mais como ser isso. Ainda que, né, tem ali a figura do padre, tem a figura da própria igreja como um ponto de encontro desses Inclusive o seu próprio, exatamente. rebeldes. A partir do momento que o John Nada coloca óculos escuros, ele vai do personagem silencioso, do personagem observador, introspectivo, para um cara cheio de piadas. Aí começa a ter uma sucessão de frases de efeito, sendo a mais famosa aquela em que ele entra num banco, fortemente armado. Ele nem se deu conta que ele entrou no banco. Se vocês forem ver bem a cena, ele entra de costas, ele não se deu conta que ele estava fugindo para dentro de um banco, ele estava naquele momento fugindo da polícia. E daí, ele vendo que está numa situação absurda, ele está num banco, cheio de armas, com alguns dos alienígenas que ele está reconhecendo ali, e daí ele pega, ele dá um sorriso e faz aquela famosa frase de: eu vim aqui para mascar chicletes e chutar bundas, e os chicletes acabaram. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Rodolfo, nada me tira da cabeça que o Neo do Matrix é o John Maynard Keynes, o Morpheus é o Marx, e o John Maynard Keynes, o Morpheus é o Marx, e o arquiteto é o... Como é que é? O arquiteto é o Adam Smith, o oráculo é o socialismo e o agente Smith é o neoliberalismo. A analogia é outra, tá? Cara, Matrix discute outra coisa. Matrix não discute isso aí. Matrix discute outra coisa. Não é isso aí, não. Matrix é dominação ideológica, tá? Matrix aliás, Matrix trabalha a alienação. A alienação, tá ligado? Não é isso, não. And I'm all out of bubblegum. Esqueceu de comentar o belo mullet do John Nada. Eu também tenho que comentar toda vez que mostra ele sem camisa, e mostra que ele é forte. Depois ele sequestra aquela mulher, e aí tem toda uma tensão entre eles. Cara, a mulher tá feita de refém, mas tá dentro do troço letal. Inclusive, depois ela se mostra alguém que acaba se voltando contra os alienígenas, mas depois também... Pior que, velho, vou esperar um pouquinho, porque o pessoal da live tá vendo o áudio, mas é complicado. Mas a questão do Matrix é porque ele vai tratar alienação, separação da realidade, do mundo que você vive, da forma com a qual você enxerga o mundo com a realidade. Matrix trabalha alienação, assim como outras séries trabalham, mas é porque, tipo assim, o conceito de alienação é o conceito base. Você tem que entender a alienação para entender uma caralhada de coisa no Marx, tá ligado? Não é tão, esse personagem é isso, esse personagem é aquilo, não, não é isso, tá ligado? E ainda assim, Matrix tem um problema porque ele coloca uma solução muito individualizada. E a solução não é individualizada, a solução vai muito além do indivíduo, tá ligado? Por isso que é complicado você ver essas paradas. Descobre que tem ali um elemento de traição. É uma típica, na verdade, mulher fatal, né? Aquela femme fatale do cinema noir, aquela mulher que a gente nunca sabe se pode contar com ela ou não. Por causa do contato com os óculos escuros, agora o John Nada, ele virou um Eu sou péssimo, eu não sei jogar LOL, nunca joguei LOL, pra falar a verdade. de alienígenas. Ele, assim, muito rápido, ele percebeu que os alienígenas são sempre pessoas ricas em posições de poder, e ele só quer saber, isso é uma raça invasora, eu vou matar todo mundo e pá. Eu acho a chave muito rápida pra virar, sabe? Tipo, teria sabe assim, ele não cai em nenhum dilema ético, sacou? Assim, do tipo, tá, tem uma raça alienígena, ok, mas como é que chegou a isso? Eles só estão nos enganando? Sabe, assim, tipo, ele escuta aquele discurso que dava na TV, mas me parece muito rápida a decisão de, ok, vou matar todo mundo, então agora é isso. Agora eu vou passar o rodo. E aí ele vira um assassino, né, cara? Ele vira um assassino de ET, vai começando a matar diretos e tal, e ok. E aí vem o momento em que ele tem que convencer o brother dele ali, que foi o cara que ajudou ele a conseguir um emprego e tal, de que isso tá acontecendo. E aí vem aquela cena longuíssima dele, do John Nada, tentando convencer lá o colega a botar o óculos escuro, e eles vão se machucando, vão se batendo, e o cara... Cara, essa cena é brilhante, porque, tipo assim, é aquela questão que até o Matrix brinca um bocado com o Cypher. Que às vezes a pessoa, ela, por mais que ela saiba que ela vive na mentira, ela prefere a mentira. Isso é comum, tá? Isso acontece. Isso realmente acontece, tá? O cara quer... A leitura que o Zizek faz é de que é uma maneira de mostrar muito quanto que a ideologia, ela é violenta, né? Ou seja, não só violenta porque de fato ela perpetua a violência, mas ela também é uma violência voluntária, da qual você se articula, você se engaja. Não só você se articula, como você é uma ferramenta de reprodução dessa violência,
tá? Essa violência pela defesa da própria ideologia. Ou seja, cara, o jeito que o mundo é me dá um senso de pertencimento. Por mais injusto, desigual e cruel que ele seja comigo, mas ele me dá um senso de pertencimento. Então, quer saber? Eu vou defender E, cara, esse senso de pertencimento pro ser humano é uma das coisas mais importantes que tem pra ele, velho. esse mundo. Por isso que é muito difícil a luta contra a ideológica, porque no fundo, ninguém quer abrir mão da ideologia. Ninguém quer se livrar dela, porque ela nos coloca numa zona de segurança, mesmo quando essa zona de segurança é puramente ideológica, ou seja, Exatamente. a gente vive de uma maneira precária, a gente é explorado e tal, mas ainda assim a gente se encaixa em algum lugar, a gente se vê em algum lugar ali. No caso do personagem ali que o John Nada desce além, o amigo dele, o cara fala, pô, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma esposa, vim aqui pra trabalhar. Não tô conseguindo muita grana, mas é isso que eu tenho. E outra coisa, né? Ele é negro, ele tem mais motivos pra se preocupar com perseguição policial. Então, assim, eu não quero me envolver, brother. Eu não quero, não vou botar essa porra desse óculos aí. Entende? Assim, tem aí, então, uma coisa que o Zizek defende muito, eu acho que é uma sacada boa, que muitas vezes pensa assim, a ideologia é algo que condiciona a nossa subjetividade, então a gente é meio que vítima da ideologia. E ele fala e defende muito, eu concordo, né? Isso é uma coisa que o Zizek vai tirar muito também de Nietzsche, né? Ainda que Nietzsche não use o termo ideologia, mas é de que, e isso também aparece em Marx, de que há um componente voluntário na ideologia. Nós, voluntariamente, defendemos a ideologia. Essa briga é uma das cenas que melhor Cara, então, aí da questão de ser voluntário, não é que é voluntário, é porque a questão ideológica, ela é uma relação dialética. Ao mesmo tempo que a ideologia vai te dominando, ela vai fazendo com que você a reproduza. Enquanto você vai reproduzindo, ela vai te dominando. Você consegue entender? Tipo assim, o ponto de partida é a ideologia sendo incutida na cabeça do indivíduo. Mas esse indivíduo começa a reproduzir essa ideologia e defendê-la. E com isso vai se tornando um processo dialético entre o indivíduo e a ideologia da classe dominante. Por isso que é tão importante você entender dialética em Marx, velho. Pra entender Marx, na real. representa uma briga de bar. Eu acho que não é nem briga de bar, é briga de amigo, assim, sabe? Que os caras estão se matando e estão ali ainda junto. Às vezes ele queria matar os ricos, só teve o gatilho perfeito. Mas isso também é um pouco forçado, porque em momento nenhum ele constrói um discurso de classe, de ódio de classe. Não tem isso nele, é que tá isso que eu tô falando. Então, assim, dá pra até pensar o John Nada, como no quadrinho também é um cara muito ambíguo, aqui talvez ele seja, sei lá, racista. Ele não demonstra logo no começo uma consciência de classe. E aí quando ele vê os alienígenas, ele mata os alienígenas simplesmente porque... Eu entendo a questão que ele tá falando. O que ele tá criticando é uma questão puramente narrativa. Do tipo assim, o cara vira a chave muito rápido. Eu entendo que o que ele coloca é uma questão puramente narrativa. são alienígenas. Então, assim, ele é um redneck, sei lá, não sei. Assim, tipo, eu acho Marx, rapaz bom. que ele é um personagem interessante, e isso eu não tô falando pra desmerecer, ele é um personagem interessante justamente porque talvez as motivações E essa entrada pro cinema. dele não sejam tão teatro. nobres assim. Porém, enfim, essa luta dá certo depois de 20 horas de filme, e aí entra basicamente uma transição que vai ser pro terceiro ato do filme, que é o John Nado, seu colega ali na moita, eles não sabem o que fazer, inclusive ficam mega tensos, até que a resistência entra em contato com eles e tal, e bom, a gente tá preparando uma ação, e aí vem a parte Rambo do filme, que é muito divertida, né, que daí eles vão pra cima mesmo, só que aqui é a parte onde o filme resolve entregar o jogo, assim, né. Na verdade, esse filme não é muito sutil, né. Tem uma hora que eles estão lá se preparando pro confronto com os alienígenas, e é dito claramente isso, assim, ó. O cara ali, que é o organizador ali da resistência, ele fala, chamam a gente de comunista. Assim, os caras entregam, entendeu? Não, estão dizendo que a gente é comunista. They've been told that we're communists trying to bring down the government. A gente só quer derrubar esse capitalismo dos alienígenas, dessa galera que não é a nossa galera, que vive de nos explorar e tal. Mano, esse filme realmente ele é muito descarado. Ele não esconde pra que ele veio, tá ligado? Esse filme é muito descarado. Por que será que vocês estão sendo chamados de comunista? E aí, eles falam assim um negócio, eu não lembrava que tem esse diálogo no filme, cara, que eles falam assim, não, o que os alienígenas fazem é que assim, eles vêm aqui no mundo, eles exploram e levam todo o dinheiro daqui. Sempre os comunistas. Então a gente é o terceiro mundo deles. They're free enterprisers. The Earth is just another developing planet. They're third world. Puta que pariu, cara! Eu não lembrava dessa fala, puta que pariu! É gritante, é evidente, assim, eles estão dizendo, basicamente o filme tá dizendo, ó, tá ligado o que os Estados Unidos faz na América Latina, Colonialismo. na África, não só os Estados Unidos, a Europa, etc. Tá ligado o que o primeiro mundo faz com o terceiro mundo? Pois bem, olha só que interessante se a gente fazer isso acontecendo nos Estados Unidos mesmo, se a gente trouxer isso pra América. E eu não sei se vocês vão lembrar, tem uma cena sutil que é depois quando eles entram numa rede de túneis que tem embaixo da cidade, onde os alienígenas usam pra se transportar, e aí tem um momento que eles mostram ali um desses ETs indo de onde eles vieram, que se eu não me engano é Andrômeda. E eu não lembro se vocês repararam, quem viu o filme, que no momento em que a gente vê esse alienígena indo pra Andrômeda, ele tá com uma bolsa de dinheiro. Eu acho que é uma bolsa de dinheiro.
Então, basicamente, essa ideia de empresas estrangeiras, sacou? Empresas, ricaços, especuladores estrangeiros que vêm aqui, consomem os recursos naturais, explora, vive da precarização, da humilhação e vaza, sacou? E aí, assim, tipo, não é nada sutil, não é nada sutil. E aí tem esse lance que eles ficam andando nessa rede de túneis até que eles chegam num encontro onde estão os alienígenas e a elite O Star Wars Andor. Pera aí. humana que entraram num pacto para explorar o resto do mundo. E eles estão falando de crescimento dos lucros, eles estão falando de indicadores econômicos, eles estão pensando tão somente em money, sabe? E aí tá lá o John Nada, Vou pegar pra seu ver essa brother, os série. dois vendo aquilo ali tudo, dizendo, caramba, cara, caramba, olha só, tipo, é uma invasão alienígena que fez pacto com o Centrão. E tem isso, né? A máquina de teleporte dos alienígenas é um Rolex. O Rolex é a arma ali Pera aí. dos lucros, eles estão falando de indicadores econômicos, eles estão pensando tão somente em money, sabe? E aí tá lá o John Nada, o seu brother, os dois vendo aquilo ali tudo, dizendo, caramba, cara, caramba, olha só, tipo, é uma invasão alienígena que fez pacto com o Centrão. E tem isso, né? A máquina de teleporte dos alienígenas é um Rolex. O Rolex é a arma alienígena, assim, é o distintivo de poder e também é um signo da distinção existencial. Diria instrumentalizando a humanidade. Exato, mas a partir de uma exploração de todos os recursos possíveis, não só do ser humano, né, da sua força de trabalho, mas de tudo que está à sua volta. Ou seja, não é por acaso que a gente vê desde o começo uma cidade muito suja, tudo é imundo, tudo está muito acabado e decadente. Mas é aquela questão também, né? Teve, se não me engano, na época que esse filme é gravado, tem um processo de crise que acontece nos Estados Unidos também. É aquele negócio, as crises cíclicas do capitalismo, né? Ou seja, esse modelo, ele não só produz desigualdade social, mas ele destrói o meio ambiente. Ou seja, por mais que o filme não tenha um discurso ambiental tão claro, né? Isso é uma coisa que a gente comenta mais hoje, mas já tem ali alguns sinais disso. Feito tudo isso, aí vem o momento Rambo, e aí começa o tiroteio. Eles são... Essa cena, eu acho esse filme muito tosco nessa parte, mas é um tosco bom, é divertido. Eles dão. O John Nada, ele dá tiro assim a esmo, ele acerta todo mundo, ninguém acerta ele. Eles vão matando a ET em geral, chegam na torre da TV, eles percebem que lá em cima tem uma antena, eles precisam desligar essa antena para a população ver a verdade. E aí vem o embate, e tiros, e bomba, e vai que vai, até que a gente tem a cena final, né? Tô dando todos os spoilers do mundo. Que daí o John Nada morre, mas morre conseguindo destruir a antena. E aí o mundo se dá conta de que os ETs estão entre nós. E aí vem a cena que eu falei que tem, né? A cena da trans ali no final, que é a piadinha que tem no quadrinho. Esse filme, ele se tornou cult, né? Porque ele tem um discurso político muito evidente. Infelizmente, a crítica que aparece ali se mantém atual, né? Porque na verdade aquilo ali é neoliberalismo e esse que ele tem um discurso político muito evidente. Infelizmente, Caralho. a crítica que aparece ali se mantém atual. Caralho, muito atual. Isso aqui é verdade, isso aqui é muito atual. E é aquela questão que eu falei, gente. Quem tá viu pela live tá vendo o outro react. O capitalismo ele precisa do consumo incessante de mercadorias. Dane-se o planeta Terra. Temos que consumir e manter a máquina sempre girando. Tá aí. Né? Porque na verdade aquilo ali é neoliberalismo, e esse neoliberalismo não só se manteve, como em alguns pontos se radicalizou ainda mais. É um filme que, apesar de ter tantas décadas já, a gente está falando de mais de 30 anos, né? O filme tem 35 anos. É um filme que se mantém ainda relevante. Nos anos 80. Não, é um filme atual. É um filme que dialoga com a nossa realidade de hoje. Ele não é um filme relevante. Ele é um filme que dialoga com a nossa realidade de hoje. De hoje, tá? 80 era comum uma certa resposta ao que estava rolando, né? Assim, tipo, cineastas, artistas como um todo, viam esse avanço capitalista ali dos anos 80, da era Reagan, e pô, né? Vamos produzir uma crítica disso. Exatamente. O que ele retrata parece que é o nosso contexto atual. Parece que foi lançado esse ano, velho. Esse filme é muito atual. O Carpenter, se eu não me engano, fala numa entrevista que a ideia do Eles Vivem é quando ele se deu conta de que tu ligava a TV e sempre alguém tava tentando te vender alguma coisa, sabe? Tu não tava consumindo informação, era sempre alguém tentando te vender algo, o tempo todo te vendendo algo. Ninguém queria propor um debate, ou sei lá, nada. É só, a porra só existe pra alguém te vender alguma coisa o tempo todo. Pulemos 35 anos, as redes sociais hoje não são muito diferentes, né? Mas voltando ao filme, né? Pra dar uma conclusão aqui na análise. Eles Vivem é um filme que se mantém atual, porque ele pega o início de um processo que A câmera dando desfocada legal agora aí. se mantém. Agora focou. Ele é engraçado, ele tem uma série de tiradas. Os seus defeitos viram qualidades, atuações canastronas, uma luta gigantesca, batalha. Mas aí que entra a questão, cara. Eu acho que esse filme é pastelão de propósito. Ele é pastelão pra conseguir atingir a massa, tá ligado? Porque ele não é. Ele fala sobre a mesma coisa que Matrix fala: alienação, tá?
Ele fala sobre a mesma coisa. Só que Matrix é muito cabeçudo. Esse aqui é muito mais direto e pastelão, mas é de propósito. É a estética que o John Carpenter optou por fazer. Tá ligado? E aí que entra a questão. Você pode passar a mesma mensagem de um jeito simples ou de um jeito complexo. E aí entra a questão, com quem que você quer dialogar, tá ligado? Um tanto toscas, o que ele tem de tosco parece que de alguma maneira agrega com o próprio filme, não atrapalha, não produz ruído, tudo meio que funciona, ele é redondo. E de um jeito triste, talvez essa seja a principal conclusão, ele ainda diz muito sobre os dias de hoje, talvez ele até tenha uma visão mais branda do quanto que as coisas hoje são ainda mais violentas nesse processo. Exatamente, esse filme, isso aí é verdade. Uma coisa que esse filme não dialoga com a nossa realidade hoje é que a difusão ideológica ela vai muito além do que só aquilo ali. Excesso de propaganda, de consumo, de manipulação do comportamento, aquelas paranoias de frequências mentais virou basicamente o algoritmo da internet e cada vez mais essa elite Caverna do Museu, eu conheço esse cara, gente fina se demais. mostra muito distante da gente. Eles são realmente alienígenas, porque nos anos 80 eles estavam falando de milionários, agora a gente já tá falando de bilionários, daqui a pouco a gente vai começar a falar de trilionários, a gente acha normal isso, uma galera que tem um poder absurdo, assim, que não parece mais nada próximo de qualquer tipo de uma vida humana normal. O que mais me intriga, então, no Eles Vivem, é o quanto que ele é um sintoma de um mal-estar social. Se ele ainda é lembrado, se ele ainda é um cult movie, é porque ele tem muito a dizer ainda sobre o nosso próprio tempo. E se ele tem muito a dizer sobre o nosso próprio tempo, é porque as coisas não estão muito boas. Teria tanto mais coisa pra falar do filme, cara. Esse é um filme daqueles, assim, inesgotáveis. Dá pra pegar uma cena só. Esse filme, ele realmente, ele é inesgotável. Esse filme não tem como, uma cena tem como você tratar várias coisas, tá ligado? E esse é um pouco o trabalho que eu tenho vontade de fazer, tá ligado? Se eu puder produzir conteúdo, trabalhar produzindo conteúdo desse tipo de coisa, eu ficaria muito feliz, velho. Sério mesmo, meu sonho de vida é poder fazer isso. E naquela cena, e papapá, dissecando e discutindo e tal. É um filme primoroso. Tá falando Futuramente eu pretendo assistir filmes por aqui sim, tá? Mais pra frente. Por agora não, eu quero juntar o dinheiro pra investir em equipamento primeiro. trilha sonora dos discos voadores, que também remete a esses sci-fi dos anos 50, que ele vê ali com óculos escuro, e da própria forma dos alienígenas, né, que são basicamente seres humanos sem pele, com umas cores estranhas, assim. Esse fato dos aliens ali aparecerem nessa forma tem, acho que muito a ver com o fato de que eles são pessoas de outro tipo por dentro, assim, tipo o aristocrata que é o sangue azul, saca? Assim, você por dentro, você não é a mesma coisa. Então a gente vê uma pele em cima deles, mas aquilo ali não é uma pele, é só uma hipnose, enfim, dane-se, mas que serve para ocultar a sua essência. E essa essência é diferente da nossa. Eles não são como a gente, eles não são a gente. Portanto, o que sobra é o conflito de classe, é a revolução. E fica a sugestão para assistir Eles Vivem, que é um baita do filme. Caralho, que puta vídeo, né, velho? Que puta vídeo. Que puta vídeo. Sério. Pra você que assistiu até aqui, muito obrigado. Tipo assim, é aquela parada. Eu fui comentando ao longo, eu não vou falar mais nada no final pra não ficar muito longo. O React já deu 37 minutos, tá? Vai dar 38 agora. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Deixe seu like, comenta o que você achou, compartilhe com amiguinhos, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima e falou!